Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com o capítulo do livro Encontro Marcado. O capítulo cujo título é Auxílio e Esforço Próprio. E o tema que nós vamos abordar aqui, que Emmanuel nos traz, neste capítulo de número 59 do livro, é sobre o auxílio externo e a nossa parcela de esforço próprio. É sobre esse tema que nós vamos falar aqui nos próximos minutos, sempre trazendo as reflexões que o Espírito Emmanuel nos traz sobre esse tema com base na psicografia de Chico Xavier. Então, logo no início do capítulo, Emmanuel nos traz, e a gente destacou aí a seguinte frase: o Criador estabelece auxílio incessante para todas as necessidades da criação, mas determina que a lei do trabalho seja cumprida em todas as direções. Então, logo no início, Emmanuel nos deixa claro algo que já é uma percepção clara para nós, de que o auxílio, o amparo para nós, por misericórdia de Deus, ele não nos falta nunca. Estamos sempre nos momentos de dificuldade, sempre amparados, sempre uma mão amiga, uma mão fraterna a ser estendida para nos reerguer, nos auxiliar mesmo no reequilíbrio. Isso é muito claro para nós. Mas o que Emmanuel destaca aí é que existe também a necessidade da nossa parcela, a nossa doação, nosso esforço próprio em busca desse reequilíbrio, desse reerguimento. E ele exemplifica através de uma lei natural, uma lei de Deus, que é a lei do trabalho. A necessidade que nós temos do trabalho, uma necessidade para que o espírito possa aprimorar a sua inteligência, então é um meio de aprimoramento da inteligência e, por consequência, é um meio de progresso do espírito. Então, o trabalho ele é necessário na nossa sociedade e está intimamente relacionado com o nosso progresso. E é isso que Emmanuel destaca aí nesse primeiro parágrafo. Na sequência, ele nos traz: raciocina e perceberás que o auxílio e o esforço próprio funcionam conjugados em todos os lances da experiência. O médico prescreve medicação, mas para curar-te não deve ingeri-la. Então, olha que interessante. Nesses parágrafos que nós trouxemos um destaque, Emmanuel usa, inclusive, um exemplo muito fácil para nós, e é por isso que são vários os exemplos que ele usa no capítulo, mas eu separei esse em especial para que a gente possa entender como que auxílio externo, esse amparo divino mesmo, que vem através dos espíritos amigos, de uma mão amiga, a nos ajudar, ele sempre está relacionado com uma, e conjugado aí ao termo que Emmanuel usa, ou seja, está sempre junto de uma necessidade de uma doação própria, ou seja, de nós mesmos, em busca desse reequilíbrio. E aí ele usa esse exemplo muito fácil para nós assimilar, o exemplo trazendo para a enfermidade. Quando eu tenho uma enfermidade, eu procuro o amparo, o auxílio externo de um médico que usa o seu conhecimento no serviço do bem, certamente, o profissional de saúde prescrevendo aquilo que é a medicação necessária para a minha cura, para o meu refazimento. Mas de nada adiantará se o paciente ficar apenas e tão somente com a receita na mão, apenas e tão somente com a prescrição. Faz necessário que ele se doe na execução do tratamento, ou seja, que ele siga
né, aqueles passos que foram prescritos ali pelo médico, pelo profissional de saúde, exemplificando aí, né, o auxílio externo e a necessidade do esforço próprio para se atingir o objetivo, que aí no caso, né, é a cura da enfermidade. Né? Então, é muito importante isso e está nesse exemplo que Emmanuel nos traz e que está no cerne, né, na base da lição que o capítulo nos traz hoje, né, sobre essa necessidade de nós sempre termos e recebermos o amparo, a mão amiga estendida, né, para o nosso auxílio, mas que ela depende também de um movimento meu, né, um movimento nosso, né, de doação, né, de esforço para que a gente possa conseguir o reequilíbrio. Né? Então, esse exemplo aí nos ajuda a ancorar bem a mensagem que o capítulo de hoje nos traz. Né? Na sequência, Emmanuel, nós destacamos do capítulo: agradeçamos as contribuições que a bondade divina e a fraternidade humana nos estendem a cada passo, mas não nos esqueçamos do dever de servir voluntariamente no bem de todos, a favor de nós mesmos. Então, a gratidão, né, por esse concurso, por esse auxílio externo que não nos falta, que sempre nos chega, né, ela sempre deve existir. Né? Mas Emmanuel nos chama a atenção de que nós não nos esqueçamos que esses que hoje nos estendem as mãos, né, eles são para nós exemplos. Exemplos, né, de que nós podemos também, da nossa parte, mobilizar os recursos que já trazemos dentro de nós e que podem ser úteis no socorro a um irmão mais necessitado do que nós. Né? Então é isso que Emmanuel destaca aí, né, para que nós não nos esqueçamos do nosso dever, né, de servir de forma voluntária, ou seja, a adesão voluntária a esse serviço no bem de todos, mas certamente em favor, no benefício primário, né, primeiro ali, de nós mesmos. Somos os primeiros a serem beneficiados nesse momento, né, em que eu me mobilizo para estender a mão usando, né, o meu conhecimento, a minha força de trabalho, a minha disposição física mesmo ou, né, intelectual, né, para me doar num trabalho que vai servir, que vai auxiliar a outro irmão que necessita mais do que eu. Né? Então, esse ponto é muito importante também, né? Que fala sobre a nossa adesão nesse trabalho no bem de todos. Né? E aí, Emmanuel, nós vamos fechar aqui, né, os destaques do capítulo com essa frase que nós vamos ler agora, que é o fechamento do capítulo, inclusive. Né? Ou trabalhamos espontaneamente e progredimos, conquistando a própria elevação, ou preferimos parar e estacamos, né, em ponto morto. Né? Então, olha que interessante. Né? Ou nós, né, nos dedicamos, nos esforçamos, né, nesse trabalho visando o nosso progresso, né, visando o nosso aperfeiçoamento, né, intelectual e espiritual, ou, né, nós vamos nos posicionar, né, ali numa posição de parada mesmo, né, de um ponto ali em que nós não progredimos, como ele chama ali, né, de ponto morto. E olha que interessante a palavra estacamos, né, quer dizer, usando, né, aí a palavra, a simbologia da estaca, né, daquele elemento cravado ali no solo, né, então, ou seja, estático ali, sem conseguir sair do lugar. Né? Então, fica muito claro, né, que para Emmanuel nos traz de uma forma muito clara, né, que se a gente não quiser, né, realmente ficar estacionários, né, neste caminho de evolução, nós precisamos espontaneamente aderir
aos trabalhos aí visando o nosso crescimento. E sobre o esforço próprio, né, que é o tema aí, né, do capítulo de hoje, nós trouxemos duas passagens, né, uma que está lá no livro Vinha de Luz, também de Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier, o capítulo 49, chamado Exortados a Trabalhar. Né? Olha que interessante ali a frase que nós destacamos. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas à peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Então, nesse trabalho, né, no servir, nesse trabalho de serviço cristão, quando nós aderimos aí, né, a essa causa, né, Emmanuel nos chama a atenção, né, de que devemos nos lembrar, né, de que o chamado não é para o repouso, né, mas sim a peleja, ao trabalho árduo, né, e que é imperativo, ou seja, né, é mandatório, né, que nós demonstremos o nosso esforço individual, né, nesse serviço cristão. Né? Então, Emmanuel nos deixa aí claro, né, que, mais uma vez, né, imperativo divino. Então, né, para nós não existe, né, outra opção. Né? Precisamos sim, né, nos esforçarmos individualmente, né, demonstrarmos o nosso esforço na execução em qualquer frente de serviço cristão a que sejamos chamados. Né? E para fechar, eu trouxe aí um destaque, né, de um capítulo que eu gosto muito, né, particularmente me é muito caro esse capítulo do livro também ditado por Emmanuel a Chico Xavier, é o livro Fonte Viva, o capítulo 99, que é o capítulo Persiste e Segue. E tem muito a ver com aquele último destaque que nós fizemos no slide anterior, né, sobre né, se nós não quisermos progredir, ficaremos estacionários no caminho aí. Vamos ler ali então, para a gente poder encerrar aqui o estudo de hoje. Se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Esse é um capítulo belíssimo, né, que fica aqui a sugestão para quem quiser ler ele, né, por completo, mas que a gente destacou, né, porque ele tem exatamente, vai ao encontro, né, dessa questão que Emmanuel fecha o capítulo aí do encontro marcado, né, e aí no Fonte Viva deixando claro, né, que o esforço, ele inclusive deve ser persistente. Né? Então, é a perseverança também, né, nessa doação. Né? Pois, se não, né, muitas vezes, inclusive, eu acho essa expressão muito forte, mas muito representativa, né, que muitas vezes nós estamos, né, sentindo como que com os joelhos desconjuntados, né, ou seja, tá difícil até, né, ficar de pé, né, mas ele deixa claro, né, que ainda assim se faz necessário que nós marchemos, né, continuamos aí a nossa caminhada, né, com um esforço persistente, se não quisermos, né, ser retidos pelas sombras de falsos refúgios durante séculos consecutivos, ou seja, né, claramente, né, estacando em ponto morto, né, ficando paralisados no caminho e estacionários, né, no caminho porque nós nos recusamos aí, né, muitas vezes, ainda que com os joelhos desconjuntados, a nos doar no esforço persistente, vencendo inclusive, né, o desânimo, né,
a indisposição que muitas vezes nos assola, né? Agradeço a todos e até o próximo estudo.